para transmitirmos mais um pouquinho de tudo aquilo que Deus tem colocado para nós nesses dias, né? Continuamos nesse propósito de 40 dias, né, de uma vida com propósito. Hoje nós estamos no 22º dia, né, e para nós é motivo de alegria. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez e que Deus esteja abençoando a sua vida nesse dia, que você tenha um dia de vitória, que essa palavra fale conosco nesta manhã. Hoje nós entramos no terceiro propósito, né? Vamos estar relembrando aqui. O primeiro propósito é: você foi planejado para agradar a Deus. O segundo propósito: você foi formado para fazer parte da família de Deus. E agora o terceiro propósito: você foi criado para se tornar semelhante a Deus. Olha que privilégio e também que responsabilidade que nós temos. Sermos criados para sermos semelhante a Deus. Aleluia. E nós temos alguns textos para nós estarmos meditando nesta manhã. O primeiro texto diz assim: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo que Ele tem feito. Colossenses 2:7. O outro texto está em Romanos 8:29. Deus já sabia que Ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam, com os mesmos parâmetros da vida de seu Filho. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. O outro texto está em Colossenses 1:15. Olhamos para o seu Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Aleluia, glória a Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu Filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito para a sua vida. Deus anunciou sua intenção na criação. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Todo ser humano, né, foi criado, foi formado, né, para ser, esse é o propósito de Deus, para ser a semelhança de Cristo. Olha que bênção nas nossas vidas. Nós nos tornarmos, com a ajuda do Espírito Santo, semelhantes a Cristo, né? Porque Deus, Ele é amor. Então a nossa velha natureza, a nossa carne, né, vai ser toda transformada para a glória de Deus. Este é um grande privilégio que nos honra sobremaneira. Não sabemos tudo que essa frase abrange, mas conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui, tal como Deus. Somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos inteligentes, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, nós nos relacionamos. Podemos dar e receber amor verdadeiro e somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Os animais, as outras criações de Deus são irracionais, né? Nós somos racionais. Nós temos essa responsabilidade.
A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os crentes, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato, o aborto são errados. Mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. Deus nos criou perfeitos, mas por causa do pecado nós nos tornamos imperfeitos. Então essa nossa imagem de Deus foi distorcida e agora nós conseguimos ela novamente através de Jesus, através do seu sacrifício. Então Deus enviou Jesus para restaurar, glória a Deus, a plena imagem que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo, o justo, A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e expressão exata do seu ser. Oh, aleluia! As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho. Então, Jesus é igual a Deus, tal pai e tal filho. E nós ficamos felizes, quando nossos filhos se parecem com a gente, Um pai fica honrado quando diz assim, é a cara do pai. O filho nasce e alguém diz, é a cara do pai. Nós queremos que os nossos filhos se pareçam conosco. E Deus também quer que nós sejamos a sua imagem, a sua semelhança. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho. Nós já falamos isso, Quando as pessoas veem a imagem nossa refletida em nossos filhos, isso nos agrada. Deus também quer que seus filhos tenham sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Glória a Deus. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará igual a Deus, ou mesmo um Deus. Não vamos aqui confundir as coisas, Nós seremos semelhantes, mas não igual. Essa mentira arrogante de que seremos igual a Deus é a mais antiga tentação de Satanás. Satanás prometeu a Adão e a Eva que conseguiriam, que se seguissem o seu conselho, seriam como Deus. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem essa velha mentira, que somos divinos ou que podemos nos tornar deuses. O desejo de ser um Deus manifesta-se todas as vezes que tentamos controlar nossas circunstâncias, nosso futuro e as pessoas ao nosso redor. Mas como criaturas jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você se torne um santo, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz, busquem uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus produz detalhadamente o caráter dele em vocês. Então, para nós nos tornarmos a semelhança de Deus, nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que deixar nos moldar pelo Senhor. Nós temos que parar de querer controlar a nossa vida, de fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos ser correto e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Amém? O supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto, mas o desenvolvimento do seu caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar um clone
autômato. Deus criou em você um caráter único. Logo, logicamente, não quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, nos frutos do Espírito, que é amor, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio, demais frutos. No grande capítulo de Paulo sobre o amor e na lista de Pedro das características de uma vida produtiva e eficiente, toda vez que esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna frustrado pela situação que o cerca. Você pensa consigo mesmo: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? A resposta é que a vida deve ser difícil. É isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que a terra não é o céu. Nós estamos aqui de passagem, O nosso futuro está garantido nos céus. Então nós não devemos viver aqui como fosse a nossa última morada. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos aqui forasteiros. Nós pertencemos aos céus. Jesus nos comprou com preço de sangue. Então nós devemos lembrar que nós viveremos uma eternidade com Deus. Mas para isso, nós temos que ter o caráter de Cristo em nós e também sermos santos. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus de vida em abundância, como se fosse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade constante, plena realização dos sonhos e o alívio constante dos problemas, por meio da fé e da oração. Em poucas palavras, esperam que a vida cristã seja fácil, espera que o céu seja aqui na terra. Então, impossível o céu ser aqui na terra, porque o céu, pelo que o Senhor nos fala, pelo que a palavra de Deus nos diz, pelo que a Bíblia fala, relata, os céus é um lugar perfeito. E aqui na terra não existe perfeição. Então, é muito diferente. Então, não existe céu na terra. Essa perspectiva voltada para si mesmo trata Deus como se fosse o gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Às vezes nós buscamos a Deus, muitas pessoas buscam a Deus pelo que Ele pode dar, não para Ele ser em nós o nosso Deus, para Ele ser o nosso Senhor. Mas nós buscamos a Deus pelo poder que Ele tem de nos curar, de nos dar coisas. Nós pegamos às vezes textos que nos garantem isso e ficamos na oração, nesse texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esses versículos são verdadeiros, mas nós temos que ter consciência que independente de Deus nos dar as coisas que nós estamos pedindo, que o mais importante é nós cumprirmos o propósito aqui na terra para o qual fomos chamados e viver inteiramente na dependência do Espírito Santo, aceitando com um coração grato tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Isso nós estaremos exercendo este papel, esse terceiro propósito, que é se tornar semelhante a Cristo. Aleluia! Mas Deus não é nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ou ficaremos grandemente desapontados, ou viveremos nos recusando a aceitar a realidade.
Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário, porque Deus lhe proporciona um céu sobre a terra, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu. Aleluia! Então, esse tempo que nós passamos aqui na terra é de vida. Uns vivem mais anos, outros menos, mas esse tempo que estamos aqui é para construirmos o nosso caráter, sermos fortalecidos em Deus, para nos tornarmos santos, para vivermos uma eternidade com Cristo. Aleluia! Deus, Ele é um Deus de chances, né, para a nossa vida, e isso alegra o nosso coração. A obra do Espírito Santo de Deus em você é tarefa do Espírito Santo. Reproduzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. Que bênção! Que privilégio, né, nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação. E esse é o terceiro propósito para a sua vida sobre a terra. Tem um versículo que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus nos diz isso. Então, um dos meios de nós nos tornarmos semelhante a Cristo, para cumprir mais esse propósito de Deus para a nossa vida, é nos tornarmos santos, buscarmos a santificação das nossas vidas. O que é buscar a santificação? É nos colocarmos totalmente na dependência do Espírito Santo e dizer, né, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu queria fazer isso, eu quero fazer isso, mas como a oração do Pai Nosso, né, seja feita a sua vontade e não a nossa, e não a minha. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a nossa vida. A Bíblia diz: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, Ele nos dá poder para nós fazermos somente aquilo que agrada ao Senhor. Aí o nosso coração não se alegra mais em fazer coisas somente para nós, para a nossa satisfação pessoal, mas o que agrada a nós também, o nosso coração é obedecer a Deus e fazer aquilo que agrada, aquilo que alegra o coração do nosso Pai Celestial. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginam manifestações miraculosas e emoções intensas. Quantas vezes nós não percebemos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas? Deus, Ele é um Deus de detalhes, então nós temos que estar atentos, porque o Senhor fala conosco de várias formas, de várias maneiras, né? Ele fala também de forma, a palavra de Deus diz que a voz de Deus é voz como de trovão, mas Ele também Ele fala mansamente também. Então nós temos que estar atentos para ouvirmos o Espírito Santo. Então, quando nós levantarmos pela manhã, nós devemos convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, vamos levantar comigo, vamos fazer hoje, quero fazer contigo, Espírito Santo, aquilo que está no coração do Pai, aquilo que agrada ao Pai, que a minha vida neste dia
glorifique o nome do Senhor. Que o Pai se alegre com aquilo que eu falar, com aquilo que eu pensar, com aquilo que eu fizer. Amém? Mas na maioria das vezes o poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de maneira tranquila e despretensiosa, de modo que você nem se dá conta, nem tem nenhuma sensação. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é demais. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Então, as manifestações do Espírito Santo de Deus em nós não é nós imitarmos alguém, mas é pela habitação dele em nós. Quando nós aceitamos Jesus e fomos batizados no Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Nós permitimos que Cristo viva através de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vós, Cristo vive em mim. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Uma vez que o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós, essas coisas estão sempre à disposição quando pedidas. Amém? Então, se nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus nos garante, né, que nós pedirmos, nós alcançaremos pela fé, porque nós vivemos em acordo com a palavra de Deus. Nós estamos em obediência, nós estamos na disposição, temos colocado a nossa vida à disposição daquilo que Deus quer fazer, o propósito que Ele tem para nós. Nós dizemos: Senhor, eu quero viver o seu propósito, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Aleluia, glória a Deus. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Por toda a Bíblia vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão recuaram. Somente depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Então, muitas vezes nós sentimos, o chamado de Deus para cumprirmos o propósito para o qual nós fomos formados, criados, mas nós tememos e nós ficamos esperando. Eu vou fazer isso, vou cumprir o meu propósito a hora que eu me sentir cheia de poder, que eu me sentir cheia de unção, que eu me sentir com coragem, com ousadia para fazer isso, daí eu vou fazer. Mas nós vemos que não é assim. Aqui no exemplo de Josué, para passar o Rio Jordão a seco, eles tinham uma palavra de fé liberada e eles tiveram que agir. Então eles colocaram os pés nas águas pela fé e as águas se abriram e eles passaram a pé enxuto no Rio Jordão. Então muitas vezes nós temos que dar o primeiro passo, que Deus vai estar junto conosco. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. E assim que você coopera com o Espírito Santo, e essa é a forma que seu caráter se desenvolve. Amém. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança em crescimento. Cada metáfora exige uma participação ativa.
Sementes devem ser plantadas e cuidadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem simplesmente. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Então existe um processo. Nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador e nós somos batizados nas águas, mas para nos tornarmos santos, nós temos que passar por este processo para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Existe um processo e nós temos que estar dispostos a passar por este processo. Ninguém já nasce pronto, né? Tem que ser construído. Aleluia. Embora esforço não tenha nada a ver com salvação, está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, recebemos a ordem de nos esforçarmos em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não fica apenas por ali, à espera de que isso aconteça. Nós temos que nos esforçar para nos tornarmos semelhante a Cristo. Todos os dias o inimigo das nossas almas, Satanás, ele virá nos intimidar, falar que nós não vamos conseguir, que nós continuamos sendo aquela pessoa errada, fraca, medrosa, seja qual foram os nossos maiores conflitos, Satanás vai estar sempre nos julgando, falando que nós não vamos conseguir. Mas nós temos que nos esforçar e crer na palavra de Deus que nós podemos ser semelhantes a Cristo. Paulo explica em Efésios 4, 22 a 24, os 3 deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir, abandonar tudo que nós fazíamos que não agradava a Deus, que não era legal, nós temos que abandonar. Se nós mentíamos, agora uma nova criatura em Cristo, como filhos de Deus, nós devemos abandonar a mentira. Se nós tínhamos o costume de beber bebida alcoólica, nós temos que abandonar. Se nós tínhamos o costume de se prostituir, de roubar, ou até mesmo um assassino, seja qual for, nós temos que abandonar a nossa velha natureza e nos tornarmos na dispensação do Espírito Santo para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Referente à antiga forma de viver, tem de ir embora. Nossa antiga natureza, nossa antiga forma de viver. Se nós vivíamos brigando, gritando, arrumando confusão, nós temos que abandonar, porque agora nós somos pacificadores. Está completamente corrompida. Livrem-se da sua antiga vida. Em segundo lugar, devemos mudar nossa forma de pensar. Deixe que o Espírito Santo transforme sua maneira de pensar. E agora nós temos a mente de Cristo, então nós temos que pensar como Cristo. Cristo, ele pensava sempre em agradar a Deus, em agradar o coração do Pai, em amar aos irmãos, ao próximo, como a si mesmo. Então isso é o que tem que estar na nossa mente, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus e amar aos irmãos como a nós mesmos. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Aleluia. A palavra grega para transformado, metamorfose, usada em Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 3,18, é usada atualmente para descrever a fantástica transformação sofrida pela lagarta ao se tornar uma linda borboleta. Então nossa antiga vida
a forma que nós vivíamos e que pensávamos, vamos dizer que nós éramos uma lagarta. E agora, com o caráter de Cristo em nós, nos tornando semelhante a Cristo, nós nos tornamos uma linda borboleta. Glória a Deus. Uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Nós somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberado para voos mais altos. Quando nós permitimos que Deus controle a nossa mente, que a nossa mente seja direcionada pelo Espírito Santo, nós vamos mais alto. As coisas da terra aqui não são tão importantes para nós. Nós ansiamos pela volta de Cristo, nós ansiamos o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos céus. E quando os nossos olhos estão focados somente aqui nas coisas da terra, nós temos a tendência de esquecermos dos céus. Então, que o Espírito Santo de Deus, nesse dia, em todos os dias da nossa vida, esteja controlando a nossa mente, o nosso caráter, que nós possamos viver para agradar a Deus, o nosso Pai amado. Em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então nós temos que ser justos e santos para agradar ao nosso Deus, tendo assim em nós o caráter de Cristo, a semelhança de Cristo em nós. Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar você, para moldar a minha vida. Os três fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer, e as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com os outros crentes e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses ingredientes para crescimento nos capítulos a seguir. Então, nós não devemos nos isolar. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, por isso que nós devemos nos membrar a uma igreja que tenha a mesma fé, para nós sermos ajudados pelos irmãos em Cristo, a nos tornarmos mais parecidos com Jesus, a nos tornarmos a semelhança de Cristo. Não devemos nos isolar, porque Deus usa a sua palavra e usa as pessoas para falar conosco e usa também as circunstâncias. Amém? Muitas pessoas presumem que tudo de que necessitam para crescer espiritualmente é estudo bíblico e oração. Nós vemos que não se resume a isso. Isso é importante, muito importante, nós lermos a palavra de Deus para termos conhecimento de qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e da oração para termos intimidade com o Pai. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por estudo bíblico e oração. Deus usa as pessoas. Quantas vezes, às vezes numa conversa normal, informal com alguém, a gente percebe que é Deus falando conosco. Numa oração que nós fizemos lá no nosso secreto, só com o Senhor, e Ele nos responde.
através de alguma pessoa. Ou até mesmo alguma coisa no nosso caráter, né? A gente às vezes tem pedido a Deus na oração e aquilo tem demorado às vezes a mudar. Mas Deus usa a pessoa para nos moldar. Glória a Deus por isso. Ele normalmente prefere operar por meio de pessoas e realizar milagres, de forma que dependemos uns dos outros para alcançar comunhão. Ele quer que cresçamos juntos, às vezes até mesmo para orar. Às vezes nós estamos tão fracos espiritualmente que nós dependemos da oração do nosso irmão. Principalmente em momentos de dificuldades, né? Seja ela em qual nível for, nós nos sentimos abalados. Então nós precisamos que o nosso irmão, que está ali revigorado, com a sua fé inabalável, interceda juntamente conosco, para nós crescermos. Em muitas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são as que se isolam das outras em monastérios no topo de montanhas, afastadas do pernicioso contato com outras pessoas. Mas esse é um mal-entendido grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento, né? Agora nós estamos num tempo de isolamento. Um dos motivos de nós estarmos fazendo essa live, que o pastor Sirineu, Deus colocou esse propósito no coração dele, de fazer essas lives todas as manhãs, para que nós possamos estar ligados uns aos outros. Nós não estamos podendo ter muito contato físico, mas nós estamos ligados espiritualmente. E através dessa live, dessa manhã, nós temos passado a palavra de Deus para cada um dos irmãos, para que cada um esteja fortalecido. Eu, particularmente, tenho crescido muito com essas palavras recebidas a cada manhã. Elas têm sido assim de grande valia para a minha vida. Eu tenho aprendido muito. Então eu espero que da mesma forma esteja sendo na vida de cada um de vocês que nos ouve nesta manhã. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender e amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja relacionamento com outras pessoas. Como nós vamos amar o próximo se nós não temos relacionamento com eles? É muito fácil amar alguém superficialmente, não de verdade. Então o amor verdadeiro, ele é construído em relacionamento. Lembre-se, está tudo em torno do amor. Amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um jeito. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea, nem automática. É um desenvolvimento que durará o resto de sua vida. A respeito desse processo, Paulo disse: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é e seremos iguais a Ele. Você é um trabalho em execução, eu sou um trabalho em execução. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Cristo, durará o resto de sua vida. E mesmo assim não será completada aqui na terra. Ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então nós estamos em constante mudança para sermos melhores a cada dia, para sermos transformados à semelhança de Cristo. Naquele momento
naquele momento qualquer componente não desenvolvido em seu caráter será posto no mesmo pacote. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver a Jesus em perfeição, nos tornaremos perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. A palavra de Deus diz que nós seremos transformados, nós teremos um corpo incorruptível. Então, nossa mente humana ela é limitada, nós não conseguimos imaginar isso, porque ainda nós não estamos completamente inteirados com o caráter de Cristo, com a mente de Cristo. Então, nós não conseguimos imaginar na nossa mente limitada. Porém, sabemos que, quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Aleluia! Glória a Deus! A nossa alma anseia por esse dia, o nosso espírito anseia por esse dia. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar seu caráter do que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como: qual carreira eu deveria escolher? A verdade é que existem muitas carreiras diferentes que poderiam estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz, na sua profissão, naquilo que você escolheu aqui na terra fazer. Ele está mais preocupado em quem você é. Se você é uma pessoa à imagem e à semelhança de Cristo, se você tem o caráter de Cristo, Deus se preocupa mais com isso. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com sua carreira, porque você levará o caráter para a eternidade, mas a carreira não. A carreira vai ser só aqui na terra. Então, se nós buscarmos o Senhor, buscarmos o caráter de Cristo em nós, sermos a semelhança de Cristo, então aquilo que nós escolhermos aqui na terra como profissão, Deus vai abençoar, porque nós estamos vivendo na plenitude da sua vontade, da sua verdade. Amém? A Bíblia adverte: não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual vocês se moldam mesmo sem pensar. Em vez disso, fixe sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora. Ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo, para o nível de imaturidade. Deus produz o melhor em vocês e desenvolve em você uma maturidade bem formada. É preciso que você tome uma decisão contra a sua formação cultural, para se concentrar em se tornar mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças como amigos, pais, colegas de trabalho e cultura estabelecida tentarão moldá-lo à própria imagem de tudo isso. Então nós temos que ser moldados à imagem e semelhança de Cristo, não aos padrões aqui deste mundo, não ao que aqui é imposto para nós, o que a cultura nos impõe. Para nós sabermos, nós temos que ter sempre em mente que nós estamos aqui de passagem e que nós somos eternos, que vamos viver uma eternidade com Cristo. Então, o que nós fizermos aqui vai ser passageiro, mas nós temos que estar preparados para a eternidade. Lamentavelmente, um rápido exame em livros cristãos populares revela que muitos crentes abandonaram
um modo de vida em razão dos grandes propósitos de Deus e concentraram-se com a estabilidade emocional e a realização pessoal. Isso é narcisismo e não discipulado. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar vidas equilibradas e confortáveis. Ele morreu para isso também, mas o seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar como Ele, antes de nos levar para o céu. Este é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Então nós estamos aqui na Terra para este propósito, sermos semelhantes a Cristo, vivermos uma vida em santidade. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nós nos tornarmos semelhantes a Ele. Amém? Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final, desse propósito, nesse dia, 22º dia, e pensando mais um pouquinho nesse propósito. Um tema para nossa reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Aleluia! Eu fui criada para me tornar semelhante a Cristo. Glória a Deus. Um versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Então, quando nós nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo, nós refletimos a glória de Deus. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Uma pergunta para meditar no dia de hoje. Em qual área de minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Então vamos pedir neste dia ao Espírito Santo que Ele sonde as nossas vidas, o nosso coração, e que nós possamos orar pedindo ao Pai para que Ele nos molde naquilo que ainda estiver precisando nas nossas vidas, para que a cada dia nós nos tornemos mais e mais semelhantes a Cristo. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos estar orando neste dia, pelas nossas vidas e agradecendo por tudo aquilo que Deus tem feito. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e nós louvamos o Teu nome mais uma vez nesta manhã, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. E nós Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos tornarmos semelhante a Cristo, para que nós possamos viver, Senhor, na abundância da Tua presença. Obrigado, Pai, porque a Sua vontade para conosco é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor nos concede, pela vida, Senhor, por estarmos na Tua presença, pelo Seu cuidado, pelo Espírito Santo ser o nosso amigo e companheiro inseparável. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoa, Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo essa live nesta manhã. Que o Senhor esteja sondando cada coração. Que o Senhor esteja falando com cada vida, cumprindo, Senhor, o Seu propósito. Que cada pessoa possa abrir o seu coração e dizer: eis-me aqui, Senhor. Faça em mim o Seu querer, faça em mim a Sua vontade soberana. Pai, abençoa nossas vidas, nossas famílias, abençoa a nossa igreja, Pai, nós Te pedimos. Abençoa, Pai, a nossa cidade. Livra-nos, ó Pai, deste mal. Senhor, que toda a Covid-19 vá embora em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, viver, ó Pai, na abundância da Tua presença aqui nessa terra. Que a nossa vida possa voltar a ser ao normal, Senhor. Que nós possamos reunirmos novamente como igreja do Senhor normalmente. Abençoa, Senhor, o nosso presidente da República, para que ele continue, Senhor, a administrar este país com sabedoria dos céus. Que o Espírito Santo seja, Senhor, o seu ajudador todos os instantes. Abençoa, Senhor, o prefeito da nossa cidade, todas as autoridades constituídas, ó Pai. Abençoa também o financeiro, Pai, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade.
que cada empresário, Pai, que cada, Senhor, pessoa, Senhor, seja abençoada pelo Senhor, cada família, Senhor, seja suprida todas as suas necessidades. Muito obrigada, Deus, pela sua presença e pelo seu cuidado. E obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor nos ouve, porque o Senhor é um Pai de amor. E obrigada, Senhor, por nos darmos a oportunidade de sermos semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Tenha todos um bom dia. Deus abençoe.